Imagine que você adentrou na casa de um personagem que você acabou de criar, fosse até a estante de livros deles, quais seriam os livros que você encontraria lá? Quais seriam os filmes, as referências literárias que esse personagem falaria durante um diálogo? Você acha que realmente não seria interessante colocar essas pequenas informações dentro da sua narrativa? Achou interessante? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é o Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre o iceberg cultural da literatura. No caso da literatura, na verdade, seria mais sobre quais seriam as referências literárias, artísticas, filmes, citações que os seus personagens iriam colocar. Ah, mas Rafa, isso aí é um pouco muito, ultra específico. Na verdade, se você considerar que a literatura não é simplesmente entretenimento, mas como um ato de reflexão e um ato de reação de acordo com o momento histórico da localidade, realmente você vai perceber que tem diversos fatores bem interessantes. Se não fosse assim tão relevante, você não estudaria literatura na sua escola e não ia ver a história da literatura, modernismo, parnasianismo, romantismo e diversos outros movimentos literários. E esses movimentos literários estão diretamente relacionados aos fatores históricos. E o mais interessante é que as obras que estão durante esse período refletem com muita força o pensamento da época, a cultura da época, a sociedade da época, diversos elementos socioculturais. Então, se você acha que o filme X fez sucesso numa época tal, ou dizer que, nossa, o filme tal, ele é tão moderno, ele é tão atual, mesmo sendo feito em 1985. Então você percebe que existe sim uma relação direta, porque quando falamos de literatura, filme, artes, entretenimento, é algo sim bem interessante. Uma coisa que é interessante para a gente começar na reflexão seria imaginar a questão da cultura industrial do entretenimento. Essa teoria, ou no caso, esses pensamentos, são interessantes para a gente entender um pouco mais do genius loci do entretenimento. Se por acaso você imagina que dentro da história, dentro dos jogos, dentro do seu world building, existe uma linha de raciocínio do entretenimento, isso vai refletir diretamente com a proposta narrativa. Tanto que Jogos Vorazes, ele gira em torno de um jogo de matança, um Battle Royale. Então você percebe que sim, o entretenimento está diretamente relacionado não apenas à cultura e à sociedade, mas também à economia e diversos fatores políticos. Tanto que vou trazer para vocês um conceito bem interessante que acho que vai ser legal para a gente entender e levar essa linha de raciocínio. O conceito de indústria cultural formado por Theodor Adorno e Max Horkheimer na obra A Dialética do Esclarecimento afirma que nas sociedades modernas a cultura passou a funcionar como uma indústria. Isso significa que filmes, músicas e livros deixam de ser apenas expressões artísticas e passam a ser produzidos como mercadorias, seguindo uma lógica de mercado, padronização, repetição de fórmulas e foco no lucro. Mesmo quando parecem diferentes, muitas obras seguem estruturas semelhantes, o que eles chamam de pseudo-individualização. A crítica central é que, ao priorizar o entretenimento previsível e confortável, a indústria cultural tende a reforçar valores dominantes e reduzir o espaço para questionamento crítico. Assim, a cultura não apenas diverte, ela ajuda a manter a ordem social existente. E qual que é interessante a gente entender esse conceito por detrás? Quando a gente fala sobre pão e circo, por exemplo, são diversos mecanismos de alimentação e entretenimento, sobrevivência e alimentação, no caso, e a parte de entretenimento com o circo, seria um pouco como a base de Maslow, que a gente já abordou um pouquinho. Mas quando a gente fala sobre entretenimento propriamente dito, mais focado quanto a isso, a gente percebe que se os livros geram um comportamento, se os personagens possuem a mesma ideia, se os filmes trazem as mesmas histórias,
nós estamos condicionando a população, a massa que consome esse entretenimento, a seguir um certo padrão. Então é interessante de que, por que filmes da Marvel, no caso os heróis da Marvel, fez tanto sucesso durante aquele período histórico? Porque, primeiramente, a gente precisava de momentos que trouxesse um pouco mais de força, um pouco mais de símbolos, um pouco mais de aquele sentimento de heroísmo épico, de lutar por aquilo que é certo. Só que você percebe que as histórias vão se repetindo, vão se escalonando, vão crescendo, vão se repetindo, escalonando, crescendo, repetindo, escalonando, crescendo, e fica dentro da mesma bolha que gera essa reconsumo, e esse reconsumo até o momento que se trava e percebe que não, está tendo um movimento de massa de manobra, porque isso gera dinheiro, isso vai condicionando por repetição, até que chega uma hora que surge um filme um pouco mais diferentão, surge um filme, uma história que ela quebra e subverge. Por quê? Porque quanto mais você vai retroalimentando essas informações, retroalimentando esse mercado, você percebe que as coisas começam a ser mais repetitivas. Os grandes histórias, por exemplo, vamos pegar no mundo dos animes, os grandes shonens repetem basicamente a mesma fórmula. Claro que, dependendo do formato, dependendo do autor, da autora e como isso vai se modificando as suas peculiaridades, porém a fórmula se mantém a mesma, porque isso gera um estado comum, sente algo um pouco mais de aproximação, sente mais o local comum, sente mais essa similaridade com o que eu já sei, o que eu gosto, porque isso faz com que eu não gere surpresas. Surpresa é positivo quando a perspectiva ela gere juntamente com a realidade. Então não é tão simples a gente fugir do que é novo, ou no caso, fugir do que é aquilo que já existe, porque isso gera uma aproximação. Quanto que, tais jogos de card game parecem com Magic, lembra Magic, é tipo Magic, é como se fosse Magic. Como esse jogo já está muito estabelecido no mercado e isso já é algo mais factual, os card games que tentam se aproximar dessa similaridade, trazendo um pouco mais dessa individualidade, vai fazer com que gere essa aproximação por lembrar Magic, mas esse distanciamento do Magic pelas suas individualidades. Mas isso não deixa de ser uma pseudo-individualização. Tanto que, quando a gente pega, no caso, um livro que é um best-seller e está todo mundo lendo, aquele momento se torna muito propício a trabalhar a mentalidade em cima daquele livro. Da mesma momento que teve aquele boom dos 50 tons de cinzas, começou a surgir muitos filmes que lembravam essa história, que tinham essa perspectiva, que geravam isso. Então um político, um líder ou alguém que mexe com massa poderia utilizar desse movimento natural do interesse, dessa retroalimentação, para encaminhar os movimentos que se levam. Tanto que, por exemplo, pegando um livro aqui, se a gente pega, no caso aqui, o livro dos Mormons, é um exemplo de vários livros que eu tenho aqui em casa. Se está todo mundo lendo isso aqui, quanto mais leitura, mais entendimento, mais você vai fazer isso aqui, então é a galera que segue essa estrutura levará a massa para adiante. Da mesma forma que, pegando um outro aqui, a experimentação do cinema. Se não começa a ter um movimento com a galera lendo e lendo muito sobre antologias de cinema, explicação, críticas, você percebe que o povo começa a ser um pouco mais exigente, seguindo a mesma coisa. Aqui da Arte da Guerra, onde mostra diversos fatores diferentes, como diversos mecanismos diferentes para conseguir fazer com que, no caso, são estratégias, onde até já falei um pouco sobre estratégias de guerra, tem até uma sequência de vídeos que falam sobre estratégia de guerra, que você percebe que são formas diferentes, onde Maquiavel, Sun Tzu e diversos outros pensadores desse tipo de período, fazendo com que as pessoas tentem a se pensar. Da mesma forma que na parte de entretenimento, o Silmarillion, onde você percebe que esse tipo de leitura leva a algum tipo de reflexão, e isso é o mais interessante, principalmente quando falamos sobre aquilo que a massa movimenta. Como estamos falando sobre iceberg cultural, vamos ver o topo do iceberg. O que é visível quando eu quero falar de literatura, filme, livros, histórias
dentro do meu mundo fantástico? A ideia seria qual é, primeiramente, o livro, o filme, o gênero e a moral da história que você quer trazer como o verdadeiro best-seller. E o que é interessante sobre isso quando a gente fala? Se você considerar que está todo mundo assistindo a mesma coisa, então talvez exista um movimento comum, tanto que a parte de movimentos literários traz essa perspectiva de tá todo mundo seguindo por essa linha de raciocínio, então a criação de história segue essa linha de pensamento, e com isso a gente gera uma escola, onde todo mundo vai gerar esse mesmo tipo de conteúdo, essa mesma grande forma de conteúdo, e isso a parte histórica vai gerando e vai se construindo dentro desse princípio. Então você percebe que o que é visual é realmente literal. O que eles estão lendo? A galera está lendo O Senhor dos Anéis. O Silmarillion, o Hobbit, a Sociedade do Anel, os contos do Tolkien, diversas histórias onde mostra essa parte mais épica, mostra esse levantamento, mostra essa criação, mostra o world building mais pesado, mostra essa construção, esse detalhismo, essa descrição mais profunda. Então as pessoas começam a entender e começam a absorver essas histórias. Tanto que, por exemplo, o surgimento do filme do Matrix foi no momento de grande paranoia da galera, pensando assim, mas considerando que está surgindo computadores, será que nós não temos, e as máquinas e não sei o que lá, e blá, blá. Da mesma forma que quando surgiu a energia elétrica, a galera pensando que as pessoas iam ficar presas nos fios, ia ser problema, a galera ia morrer, não sei o que lá. Toda vez que surge algo novo, aquilo alimenta a criatividade e com isso vai surgindo esse movimento. Então a parte mais do topo, mais visível dessa camada do iceberg cultural, quando a gente aborda aquilo que está em alta, é entender minimamente como que vai funcionar, pelo menos a parte de entretenimento, a cabeça do povo naquele período, naquela localidade. Então, se está todo mundo ouvindo uma música X, então talvez aquela pessoa comece a ganhar um poderio de influência. Mas se for um escritor que já morreu, então aquelas linhas de pensamento ou as pessoas que seguem começam a ganhar um poderio mais de influência. Então, interessante de que aquela primeira camada, a parte mais superficial de o que eles estão lendo, o que está em alta, vai gerar muitas vezes uns pequenos detalhes ou umas pequenas motivações ou pressupostos que vão fazer com que você gere novas perspectivas. Tanto que tá todo mundo lendo, sei lá, o Frankenstein. Então pode ser que essa leitura fez com que alguém que já tinha uma predisposição a roubar cadáveres comece a roubar cadáveres com aquela vontade de criar o próprio Frankenstein, porque está todo mundo lendo e ele também, ou no caso 50 Tons de Cinza, onde tem aquele sentimento mais abusivo do ato sexual, então começa a surgir pessoas que já têm esse levante, essa vontade meio que, né, no caso, ser influenciados, ou as próprias mulheres já se veem também influenciadas de que não, é um amor diferenciado, então vai ter o meu Christian Grey. Então você percebe que as pessoas começam a ter a parte visual, superficial, seria como isso pode influenciar nesses conceitos. A próxima camada, ainda um pouco superficial, onde a gente consegue observar, mas isso já começa a influenciar diretamente na cultura e sociedade, é o que nós consideramos como alta cultura. Ou seja, dentro do seu mundo fantástico, quais são os assuntos e os autores, quais seriam as principais obras que são consideradas diferenciadas. Uma coisa é, por exemplo, para mim, dentro do meu mundo fantástico, uma história mais simples, como as Crônicas de Nárnia, como Harry Potter, é considerado a história de povão. Mas no meu mundo fantástico, tudo aquilo que se remete a Tolkien, Brandon Sanderson, Patrick Rothfuss, algo mais profundo, já é considerado alta literatura. Então você percebe que, beleza, então, dentro do seu mundo fantástico, dentro da sua sociedade, aquilo que é mais detalhado, profundo, mais complexo, é considerado de alta elite, e aquilo que é mais simples, mais popular, é considerado de baixa.
Vamos considerar também que, por exemplo, histórias narrativas são consideradas popular e poemas são considerados de alta cultura. Então você percebe que agora já existe um diferenciamento mais narrativo. Outro, para o povo, romance é o mais comum e para a alta cultura, terror e drama. Você percebe que, dependendo de como você for seguindo isso, ou para o povão é narrativa, para a alta cultura, por exemplo, são termos técnicos e manuais, enciclopédias, tomos. Você percebe que isso já é algo bem estabelecido? Você vê que tem muitas histórias onde o povão não lê, e a alta sociedade, a nobreza, lê. Ou o povo consegue ler, mas quem consegue ler tomos mágicos é apenas a nobreza. Então você percebe que, sim, já existe esse fator de cultura, ou esse fator de iceberg cultural, dentro da narrativa, onde isso são detalhes que vão sendo pontos de interesse. Por exemplo, se num universo como Black Clover, apenas os nobres conseguem ter grimórios mais poderosos pela capacidade cognitiva, cultura, escolhas, destino, e o povo tem grimórios mais fracos, mais leves, então você percebe que a presença cultural de um certo tipo de magia, um certo tipo de arquétipo, vai gerar esse distanciamento. Tanto que, quando falamos de cultura, filme, literatura, história, alguns precisam de algo, outros precisam de outro algo. Por exemplo, se a gente pega o Avatar, a Lenda de Aang, quanto ao Reino do Fogo. A parte do fogo, você percebe que eles são muito ditatoriais, são onde a história ela vai sendo contada de acordo com o que eles querem, do jeito que eles querem, e ignora toda a história real. Com isso, você percebe que a literatura, os autores, os pensadores da Nação do Fogo vão gerar um absolutismo muito maior, um imperialismo muito maior, um expansionismo muito maior comparado com os outros. Quando a gente fala que o vencedor que conta a história, toda a história de One Piece depende da literatura que vai ser trazida. Os livros de Ohara são proibidos. Os conhecimentos antigos são proibidos. Então o tipo de literatura vai designar um povo, vai designar uma ideia, vai designar um levante. Tanto que os livros que foram perdidos em Ohara, Jagar de Sal, juntamente com alguns revolucionários, conseguiram salvar esses livros e agora esses livros estão em Elbaf. Então você percebe que sim, a literatura vai diferenciar e vai mover todos os aspectos. Então o tipo de literatura vai influenciar. E você separar bem separado quem pode, quem não pode, o que pode, e dentro do que pode e o que não pode, você deixar muito claro aquilo que são os principais elementos para qual você vai usar, é melhor porque são mais direcionados. Chega agora na terceira camada, ela começa a ficar um pouco mais invisível, porque dependendo de como você for abordar, isso pode se tornar um pouco mais implícito ou pontual para algum personagem ou alguma narrativa. Essa terceira camada consiste em moralidade e exemplos. Quando a gente falou no primeiro aspecto, são as obras e os temas. Na segunda camada, já estamos falando principalmente sobre o que pode e o que não pode. Na terceira camada, estamos falando sobre os elementos internos da história. Qual é o herói, qual que é o vilão? Dentro dessa história, o vilão são os outros, os heróis somos nós. Ou, no caso, os vilões somos nós e os heróis são os outros. Então, a vinda daquilo para cá fez com que nos salvasse. Histórias contadas dos colonizadores para os colonizadores, nós somos heróis, eles são vilões. Então, a gente ir lá e vencer era o melhor. A história do colonizador para o colonizado é vilão. Onde a vinda do colonizador fez com que ele fosse salvo. Então tudo que era nosso, tudo que era antigo se torna vilanesco. Tanto que essa parte mais diabólica da imagem do diabo, com chifres e pelo e tridente, rabo peludo, não sei o quê, são diversos elementos que trazem ideias pagãs, como o Pan, como Poseidon e diversas outras criaturas mitológicas que eram da parte mais pagã, e não,
tudo isso que te representa, na verdade, são imagens de Lúcifer, são imagens do demônio que, ao mimetizar isso, gerou as suas divindades. Então você percebe que a parte mais baixa, agora nessa terceira camada, está diretamente relacionado ao conteúdo da obra. E esse conteúdo da obra, se você for abordar realmente a obra por ela, onde o livro sagrado, onde o tomo sagrado, ou a busca pela verdade, ou a busca por não sei o quê, esse modelo de herói, esse modelo de vilão, esse modelo de história, vai gerar uma influência muito mais pontual. Então, quanto mais para baixo você vai descendo nesse iceberg, mais pontual é a referência, mais pontual é a influência. Lá no superior, a gente está falando do povão, da massa de manobra, onde está todo mundo lendo aquilo. Quando falamos da segunda camada, já estamos diferenciando quem pode, quem não pode, quais são os tipos de pessoas. Já na terceira camada, já estamos começando a pegar os pequenos grupos, onde aquele pequeno grupo vai ler aquele tipo de obra, aquele pequeno grupo vai ver aquele tipo de entretenimento. Tanto que, por exemplo, a gente voltando aqui, pegando meu aqui, ó, esse meu livreto, Anatomia do Nojo, onde existe todo esse estudo por detrás da biologia do nojo, da parte social, essa parte emocional, essa parte cultural do nojo, de todos os seus aspectos. Quem lê vai criar uma interpretação, e dependendo do qual é a forma de social, e a forma de pessoa, e a forma de líder, ou a forma de pensamento, de pensar o que está aqui, vai gerar diversos elementos. Tanto que a gente percebe que lá atrás a gente tinha o evolucionismo como uma explicação para a escravidão, onde nós, brancos, somos pessoas mais evoluídas na anatomia, na evolução, na biologia, então os negros, que são mais animalescos, são criaturas. Então o darwinismo explica a necessidade dessa escravidão. Então você percebe que a deturpada daquele conhecimento, aquela deturpada daquela história, vai gerar um núcleo de um grupo de pessoas pequena ou de um personagem específico, porque isso vai gerar um modelo daquilo. Eu quero ser igual ao meu herói. Tanto que a gente pega Boku no Hero, o Midoriya, tem como principal exemplo o All Might, que tem em filmes, em livros, em séries, e realmente ser uma pessoa real. Porém, ele é o personagem, um herói que pode ser vindo de um livro, vindo de uma história, vindo de alguma coisa, que gera essa motivação. Tanto que, pegando um exemplo real meu, eu adoro Digimon. Para mim, Digimon Advent, lá o clássico de 90 e pouco, é o meu anime favorito da história, da vida. Claro que existem outros melhores, mas tem muito fator nostálgico. E a forma como eu vejo a vida é muito parecido com a forma onde eles querem trazer a principal mensagem de Digimon. A amizade, a coragem, a sinceridade, todos aqueles sentimentos que se transformam-se em brasões, e todas as palavras, as frases, trazem algo que eu sou hoje, que eu sigo como frente da minha vida. Então você percebe que aqui nós já temos um exemplo onde esse anime e diversos outros animes, Samurai X, Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, todos esses animes que influenciaram a minha infância, gerou uma criação e formou a pessoa que eu sou hoje. Tanto que eu consigo imaginar muito, tipo assim, eu tive diversos mestres. Meus pais, professores, mas eu tive a mestra Genkai, eu tive o Kenshin, eu tive o mestre Roshi, tive diversos mestres e mestras que me mostraram como ser e como ser melhor. E querendo ou não, isso é algo que eu assisti na minha intimidade. E você, ao criar o seu personagem, você gera essa intimidade. Chegando na quarta camada, estamos falando agora de tabus. A gente vai fugir dos núcleos de personagem porque é a grande massa se transforma já em uma separação, uma segregação, desce por terceiro, começa pequenos grupos e algo individual, e agora a quarta camada a gente sai do indivíduo e vai para o livro. No caso, o tabu literário, o assunto literário. E é interessante porque isso você pode pegar e jogar lá para cima, pegar essa quarta camada e falar assim, o que pode, o que não pode, e jogar lá para cima deixando, não,
esse é um livro proibido, ninguém pode ler. Ou no caso, isso é tão proibido que nem o povão sabe que existe, mas quando alguém descobre, já é eliminado. Pegando novamente os livros de Ohara, os conhecimentos do Reino Antigo. Então você percebe que alguns conhecimentos eles podem nunca existir, mas quem por acaso descobrir que existe, vai ter uma organização, um grupo de pessoas que não vai permitir que essa informação saia do anonimato, ou seja, aquela informação nunca vai ter existido. Te fala que, por que não existe aliens tanto que existe tantas justificativas? Pode ser que existe um grupo de pessoas que não permitam que esses aliens se mostrem. Então toda vez que alguém fala de alien, mas você tá falando sobre entretenimento, tá falando sobre teoria da conspiração, perfeito, mas quando começa a acertar demais, vamos ver se essa pessoa tá sabendo demais ou sabendo de menos, ou são apenas chutes. Então você percebe que ter o conhecimento começa-se a ter algo mais superficial. Então você pode manter isso mais realmente como um iceberg de 4ª camada, onde você cria esse conhecimento é tão pontual, é tão específico, é tão tabu, que ele nunca existiu. Mas o personagem vai cavando, 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 até chegar no momento que sim, ele descobre. E no caso desses tabus, você pode escolher se é um tabu científico, um tabu religioso, um tabu histórico, um tabu tecnológico. Aí vai de onde você quiser e o como você quiser. Porém, é interessante você saber quais são os pormenores e qual é o impacto individual que vai se refletir lá em cima desse tabu. Porque esse tabu precisa ter uma justificativa. Aí a gente entra no próximo aspecto, que é a construção de tabus. Futuramente vou fazer um vídeo sobre a construção de tabus, que não é só simplesmente falar, não, isso é proibido. Tem uns fatores narrativos, worldbuildísticos, que são interessantes na hora de você construir o seu tabu específico. Então, no caso, você percebe que existe sim essa construção, onde quer transformar essa 4ª etapa, essa 4ª camada em algo expansivo, seria quais informações ou assuntos que, se descoberto, vão transformar o mundo. E agora, na 5ª camada, a gente vai influenciar diretamente com lá o começo. A 5ª camada, estamos falando sobre essa indústria cultural. Quem está influenciando a construção dessas histórias? Quem está influenciando o aproveitamento delas? Vamos pegar um exemplo mais clássico. Se a gente pega, no caso, o Reino do Fogo, ou a Nação do Fogo, os livros e as histórias, e os filmes, e as narrativas, e os teatros que são colocados para a população são influenciadas e incentivadas pelo Ozai, pelos líderes do fogo, onde você quer transformar todo esse conhecimento e toda essa perspectiva dentro de uma massa de manobra. Então você percebe que isso é totalmente a última camada, é lá embaixo, porque você não vai dizer necessariamente na sua história: enquanto a construção do teatro se mostrava que as peças eram produzidas em nome de X, não precisa. São descrições pontuais que você percebe que existe alguma coisa estranha. Aqui nessa 5ª camada, você vai trabalhar com o gatilho da estranheza. Nossa, mas por que será que é assim? Nossa, mas por que daquele jeito? Nossa, você vai trabalhar muito com esse do nossa. É isso que você vai trabalhar. Onde é tão pontual, é tão lá embaixo, é tão última camada, que só vai ser descoberto ou mostrado algo quando o leitor descobrir aquilo, seja por descoberta ou por ação narrativa. Caso você queira jogar a lanterna e deixar mais para cima, subir as camadas e deixar mais para cima, perfeito. Só que esse aspecto é muito mais para você criar essas conexões. Não estou falando que, novamente, precisa construir toda uma teoria da conspiração para desenvolvimento dessa história. Não. Quando a gente fala sobre iceberg cultural, a gente coloca basicamente 2 aspectos: o que está superficial e o que está embaixo. O superficial são realmente, a pessoa chega na pessoa e começa, não, por que 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 não, e fala, o filme tal, o livro tal, a cena tal, faz uma citação, nossa, ele fez uma citação de um livro X, ou um livro que existe, ou um livro que você mesmo citou. A pessoa fala, não, porque quando falamos sobre a construção dos icebergs, realmente o ápice da mandrágora é como a referência do céu estrelado.
Nossa, mas isso aí é uma referência a um livro, de um poema, de uma pessoa super importante, que, nossa, como aquela pessoa conhece aquela pessoa super importante? Então é meio que para você criar meio que um ramo educacional, um ramo cultural, ou simplesmente caracterizar a personagem. Onde se você chega numa casa e a pessoa tem isso na casa dela, ela é nerd, ou ela gosta do Tolkien. Se por acaso ela está com isso, ou se por acaso ela está com isso, você pode encontrar personalidades ou formas diferentes de se pensar. Se a pessoa, por acaso, ela está com isso aqui na cabeceira, você sabe que existe um fator religioso que influencia a pessoa. Por quê? Porque ela teria o livro dos Mormons, a Bíblia, o Evangelho, o Torá ou qualquer outro livro sagrado dentro da casa dela, ou até mesmo como livro de cabeceira, algo que vai estar sempre consumindo, sempre lendo. Então, dependendo de como você vê a pessoa e como você vai influenciar ela, você pode colocar diversos livros e histórias que vão referenciar. Eu tenho diversos livros de world building aqui em cima, onde a câmera não pega, vocês vão ver alguns detalhezinhos. Mas esse tipo de leitura influencia o meu modo de ser, influencia a minha forma de pensar. E esses níveis de camada estão diretamente relacionados. Onde a quinta camada, estamos falando muito mais da teoria da conspiração, ou como isso vai influenciar. Quanto mais para baixo você desce, mais mínimo é aquilo, mais é o trabalho de formiguinha daquilo. Porém, a quinta camada, que é o mais profundo, seria como, por quê e quem vai influenciar tudo isso. Então, o mais importante agora, quando a gente fala sobre esse iceberg cultural da literatura, do entretenimento, do filme e tudo mais, é você imaginar o seguinte: se você constrói toda uma nação, todo um império em cima de um livro que é verdade, você vai ter uma motivação de personagem de uma certa forma. Mas se por acaso se descobre que tudo que foi criado foi em cima de um livro mentiroso, você pode estar construindo a ruína daquela população, a ruína daquela cidade, daquele império. Se um personagem ele foi toda a construção de arco narrativo em cima de um livro que mostrava a verdadeira coisa ou a falsa coisa, ou sendo verdadeiro ou sendo falso, mas a introspecção narrativa da moral do personagem gera. A gente percebe que tem diversos memezinhos no Instagram que falam assim: ah, mas por que você não desiste? Porque ele nunca desistiu. E aparece a cena do Rock, aparece a cena do Naruto, aparece a cena do Dragon Ball, aparece a cena de diversos filmes e animes que mostram: se aquele personagem não desiste, por que eu vou desistir? Então você percebe que sim, uma população ela é construída em cima dos seus alicerces, em cima das suas histórias. Tanto que se a gente pega, por exemplo, Joseph Campbell com A Jornada do Herói, diversas narrativas têm o mesmo princípio, onde você percebe que toda a construção filosófica das grandes narrativas que nós temos hoje, nós temos o local, de local comum, de bem comum, foi chamado a narrativa onde teve esse personagem que foi levado para o mundo fantástico, saiu do comum e foi para o fantástico, e foi até que chega lá, tem a derrota, tem o mestre e os aliados, e a volta com o elixir e tudo mais. Então você percebe que as narrativas, as populações são construídas em cima desses aspectos. E esses aspectos são diretamente relacionados àquilo que a população consome. E se o governo, o poder, os líderes, toda essa parte econômica, sociocultural, religiosa, política e tudo mais, é influenciada pela literatura, e a literatura influencia diretamente esses fatores, você está construindo uma população sociocultural, uma ideologia sociocultural à base de alguma coisa. Todas as mitologias geram diversidades, tanto que temos diversas palavras que vieram de nomenclaturas de criaturas, de seres, tem diversas ideias que são a partir disso. Tem várias etimologias que nascem a partir de X ou Y, onde a parte cultural de uma população vem das suas mitologias, das suas crenças, dos seus folclores. Ditados populares funcionam da mesma forma, ideias funcionam da mesma forma, construções arquitetônicas, construções arqueológicas, construções sociais, políticas, econômicas. Se nós entendemos que somos abençoados por algo,
esse algo vai ser transformado, construído, e agora eu vou me tornar o maior daquilo. E por que tudo isso? Porque nasceu de uma lenda lá atrás de que nós fomos abençoados. Todo o Império Romano foi construído porque existia uma ideia de que uma divindade escolhida gerou os progenitores daquela população. Nós temos todos os faraós como uma divindade porque eles, dentro das suas escritas sagradas, tinham essa justificativa. O imperador japonês tem um sangue divino. Então você percebe que muitas ideias, estruturas sociais, culturais são formadas a partir de livros. Tanto que muitas culturas hoje, principalmente que são influenciadas pelo catolicismo, possuem ideologias diretamente tiradas desse livro. O poder ou não poder de alguma coisa está de acordo com aquele livro. Quem escreveu, por que escreveu? Quem fez isso? Qual é a parte mais profunda do quinta camada do iceberg cultural? Então, no caso, quer construir uma narrativa? Faça. Quer construir um mundo? Perfeito. Quer mostrar como a literatura, filmes, ideias e contos dentro do mundo fantástico influenciam ou fora do seu mundo fantástico? Perfeito. Iceberg cultural da literatura. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários. Por acaso existe tabus no seu universo? Tabus literários? Existe conhecimentos antigos? Existe algum controle cultural, social de alguém superior para mostrar o que você pode, o que você não pode ler e consumir? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber. Use e abuse das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!